Não existem dúvidas de que praticamente todo mundo quer ser um milionário. Mas infelizmente dinheiro não pode aparecer do nada. Ou será que pode? Em 2014, a desconhecida doutora Ruja Ignatova apareceu absolutamente do nada com promessas de que todos poderiam fazer milhões com uma fabulosa nova invenção, criada por ela mesma. A doutora Ruja podia não ter um nome conhecido, mas ela acabou alcançando um nível de fama e fortuna com o qual a maioria de nós só pode sonhar. Isto é, até que no dia 7 de outubro de 2017 aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. A doutora Ruja desapareceu sem deixar vestígios. Mas o que houve? Onde ela foi? E por que tudo isso a colocou na lista dos mais procurados do FBI? Esta é uma história de glamour, ganância e de um golpe global no valor de 15 bilhões de dólares. Então, peguem seus chapéus de detetive enquanto seguimos a trilha para investigar a golpista mais procurada do mundo e que ninguém consegue encontrar. Cripto em espécie. Antes de entrarmos na história de Ruja, precisamos entender um pouco sobre aquilo que a deixou rica. O estranho mundo das criptomoedas. Hoje em dia não há ninguém no mundo que nunca ouviu falar do Bitcoin, mas você pode não saber como tudo isso começou. Pouco depois da crise econômica mundial de 2008, o termo Bitcoin foi utilizado pela primeira vez em um fórum online por um usuário misterioso chamado Satoshi Nakamoto. A visão de Satoshi era de que os bancos tinham muito poder e ele encontrou uma solução. Um novo sistema monetário que não fosse controlado pelos governos, legitimado pelo uso da tecnologia blockchain, que discutiremos mais adiante. Nakamoto começou a construir a estrutura de codificação para sua criptomoeda e o resto, como diz o ditado, é história. O Bitcoin continua sendo a maior criptomoeda do mundo em 2022. Embora, e isso é bem intrigante, a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, que se acredita ser um pseudônimo, assim como outros codificadores por trás da criação do Bitcoin, permaneçam amplamente desconhecidas. Mas isso é história para outro dia. Logo após o surgimento do Bitcoin, não demorou e outras criptomoedas começaram a surgir. E foi em 2014 que uma delas entrou em cena, a criptomoeda conhecida como OneCoin, criada pela doutora Ruja Ignatova. Ela declarou que a revolução criptográfica estava chegando mais rápido do que nunca, e se as pessoas não embarcassem, ficariam para trás. E a OneCoin, segundo ela, estava a caminho do primeiro lugar. Era difícil não ficar impressionado com Ruja, e seu currículo falava por si. Nascida na cidade búlgara de Rus em 30 de maio de 1980, Ruja alcançou conquistas de alto nível. Ela se formou pela Universidade de Oxford e falava vários idiomas diferentes. A doutora Ruja obteve um doutorado em Direito e passou um tempo trabalhando para a empresa de consultoria e gestão de renome mundial McKinsey & Co. Com tudo isso em seu currículo, juntamente com uma personalidade de brilho cativante, as alegações de Ruja de que a OneCoin seria o substituto do Bitcoin foram ouvidas por investidores em todo o mundo. Mas mal sabiam eles que as coisas estavam longe do que pareciam ser. Uma maravilha de moeda. Então, o que exatamente era o OneCoin? E como ela funcionava? Bem, não era tão simples quanto apenas comprar frações da criptomoeda. Em vez disso, o conceito de Ruja encorajou os investidores a comprar pacotes de assinaturas educacionais que afirmavam ensinar sobre liberdade financeira. Além dos recursos de educação financeira, esses pacotes continham tokens virtuais que poderiam ser usados para resgatar OneCoins, que poderiam ser negociadas por euros com outros investidores OneCoin em uma plataforma de câmbio especialmente projetada. O custo desses pacotes variava de 100 até centenas de milhares de dólares, o que significa que pessoas de todas as origens econômicas poderiam investir em OneCoin e fazer um pé de meia para o resto da vida. E porque as criptomoedas podem ser bastante técnicas, muitas pessoas acabam desistindo de investir nelas. Mas a grande sacada da doutora Ruja foi afastar todos os complicados jargões, deixando o ato de investir mais simples para todos. E assim como no Bitcoin, Ruja promoveu sua OneCoin apoiada sobre o derretimento econômico de 2008, culpando bancos e governos pela quebradeira financeira, e jogando com as emoções das pessoas para atrair o interesse para esta nova alternativa. Lançado em 2014, já em seu primeiro mês, o OneCoin tinha 3 mil membros pagantes, e no final de dezembro do mesmo ano esse número havia chegado a 30 mil assinantes. Em 2016, a OneCoin cresceu mais do que qualquer um poderia imaginar, com mais de 2 milhões de membros na sua rede OneLife. Em 2016, Ruja afirmou que uma única OneCoin valia $7,56. Então, vamos ver quanto ela afirmava que os investidores poderiam lucrar se vendessem as moedas acumuladas com a compra dos pacotes educacionais.
A principal assinatura que o Ruja estava promovendo em 2016 era o chamado pacote definitivo, que vinha com 1.311.111 tokens de OneCoin e era vendido pelo preço de $130.600. Isso significava que investir esse montante em OneCoin poderia resultar em investidores de alto nível ganhando $9.911.999 depois que seus OneCoins fossem convertidos e eventualmente vendidos. Isso é um lucro de mais de 7.400%. Isso fazia parte do incentivo em entrar cedo no negócio, antes que as moedas se tornassem populares. Uma vez que todos soubessem sobre o OneCoin, a demanda e o valor só aumentariam. Com o passar dos anos, Ruja se tornou uma figura muito cultuada entre os membros de sua rede, enquanto o OneCoin tornou-se cada vez mais valioso. Em 2019, um único OneCoin tinha sua cotação avaliada em $28,81. Os assinantes adoravam acompanhar e ver o OneCoin que compraram subindo cada vez mais de valor, mas logo ficou claro que se algo parece muito bom para ser verdade, é porque não é. Ruja nas alturas. Enquanto as suas moedas circulavam, Ruja se mostrava satisfeita com a sua nova riqueza, e de maneira bem conveniente, tudo que envolvia o OneCoin era extravagante e absurdo. A empresa organizou webinars, discursos públicos e eventos de palco épicos com muita pirotecnia exagerada disparando labaredas nas alturas. Graças a esses eventos espetaculares, não demorou muito para que a Dra. Ruja se tornasse conhecida como a Crypto Queen, ou Cripto Rainha, e pessoas de todo o mundo a admirassem. Esse sucesso gerou muito dinheiro para Ruja e, com bilhões supostamente no banco, Vossa Majestade esbanjou em todos os itens caros apreciados pelos ricos e famosos. Ruja se vestia com vestidos de baile de grife e usava joias caras em todas as ocasiões. Esses eventos glamurosos tornaram-se sinônimo da marca OneCoin e Ruja sempre esteve à frente como figura central disso tudo, o rosto dessa nova revolução financeira. Em maio de 2016, ela até organizou a sua festa de aniversário de 36 anos no famoso Victoria and Albert Museum em Londres, onde a lista de convidados incluía não apenas os principais compradores e executivos da OneCoin, mas também nomes como o cantor superstar Sir Tom Jones. Verdade seja dita, com todo esse nível de sucesso e grana, todos os dias deviam ser como uma celebração de aniversário. Quando estava longe de todas essas baladas, Ruja poderia ser encontrada relaxando em sua humilde cobertura de $15 milhões em Londres, no luxuoso bairro de Kensington. Nessa residência estava uma coleção de obras de arte no valor de $600 mil, assim como o item básico da casa de qualquer celebridade: uma piscina. No auge de seu sucesso, o zelador do complexo de apartamentos que Ruja chamava de lar disse que lembra de tê-la visto voltando de uma viagem de compras com seus 2 guarda-costas carregando pelo menos 20 sacolas cheias de produtos de grife. E parecia que o guarda-roupa de Ruja não era a única coisa constantemente reformada. É difícil não notar a diferença na aparência de seu rosto antes de começar a OneCoin até o auge de seu sucesso, e é provável que um pouco de cirurgia estética tenha sido adicionada à conta. A cereja no bolo da riqueza de Ruja era seu super iate de 44 metros e $7,5 milhões, bem como a sua mansão de praia de $2.100 milhões na Bulgária. Esta mega mansão especialmente construída foi mais um palco para muitas das grandes festas, uma das quais viu Ruja e seus convidados curtindo uma apresentação especial da popstar Bibi Rexha. Ficou claro que Ruja estava se divertindo em seu novo papel como a mais nova Bela do baile e que, embora ela certamente desempenhasse até bem o papel de Bela dentro de seus vestidos de conto de fadas, já haviam sinais que alertavam para uma fera escondida. Pirâmide abaixo. O sucesso da OneCoin estava ligado por inteiro ao hype, gerando valor percebido, e Ruja cuidou de recrutar alguns dos melhores e mais convincentes vendedores para inflamar ainda mais esse hype e ajudá-la a vender o sonho da OneLife. Esses vendedores especializados não tinham experiência com o mercado de criptomoedas, mas contavam com uma vasta experiência com a venda de sonhos. Isso ocorreu porque muitos dos principais funcionários da OneCoin foram recrutados por sua experiência entre os vendedores de marketing multinível com os maiores ganhos do mundo.
A OneCoin utilizou o marketing multinível, ou MLM, um modelo de negócios que envolve equipes de vendas não assalariadas que vendem os produtos diretamente aos consumidores, geralmente comprando seus estoques com seu próprio dinheiro, bem como recrutando esses consumidores para se tornarem eles próprios vendedores. Essa cadeia de vendedores recrutados é conhecida como downline. Os novos vendedores entram na base dessa cadeia, com a pessoa que os recrutou acima e a pessoa que os recrutou acima e assim por diante. Quando um vendedor na parte inferior da downline faz uma venda, cada pessoa acima dele também ganha uma parte da renda, e a pessoa no topo ganha uma fatia de tudo. Neste caso, Ruja. O marketing multinível é considerado controverso porque geralmente apenas um pequeno número de pessoas no topo ganha quase todo o dinheiro. Apesar disso, eles não são ilegais, exceto em alguns países, incluindo China e Arábia Saudita. No entanto, quando uma empresa não tem nada de valor real para vender e todo o dinheiro é ganho recrutando outras pessoas, acaba sendo ilegal na maioria dos lugares e é conhecido por outro nome. Deixa de ser marketing multinível, transformando-se em um esquema de pirâmide. A OneCoin tentou evitar ser marcada como um esquema de pirâmide por meio do marketing dos pacotes de educação online sobre os quais falamos anteriormente. Mas aqui está o problema. Investigações acabariam por revelar mais tarde que o conteúdo desses pacotes educacionais consistia em trabalho plagiado de outras fontes, e a OneCoin estava reivindicando a propriedade deles ilegalmente, o que obviamente significava que, com a única fonte legítima de dinheiro da OneCoin sendo pessoas recrutando outras pessoas para ingressar na rede OneLife, era de fato um esquema ilegal de pirâmide, apenas esperando para ser exposto. Com os investidores sem ganhar nada na prática, enquanto esperavam pacientemente que o valor da moeda aumentasse antes de ficarem felizes em vendê-la, apenas aqueles no topo estavam ganhando muito dinheiro. E bem no pico da pirâmide, puxando todas as cordas, estava a própria cripto-rainha mexendo seus pauzinhos, a doutora Ruja. Crimes contra as cripto. Em seu auge, a OneCoin estava ganhando bem mais de 2 bilhões e meio de dólares em lucros anuais, e tinha mais de 3 milhões de investidores que se deixaram levar pelas muitas promessas de Ruja. Uma vez empacados como simples vendedores, eles se sentiram compelidos a influenciar amigos e familiares a também se juntarem ao esquema. Apesar desse rápido crescimento, os alarmes soaram já em setembro de 2015, quando a Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária emitiu um alerta público sobre o risco de investir em novas criptomoedas. Eles alertaram que a OneCoin não havia sido regulamentada pelas legislações europeias sobre mercados de capitais e se a empresa de Ruja fosse à falência, os investidores não receberiam nenhuma compensação por seus investimentos perdidos. Apesar de um pequeno número de relatos na mídia começarem a levantar suspeitas em torno da OneCoin, em maio de 2015, Ruja compartilhou a emocionante notícia de que ela havia saído na capa da revista Forbes, a maior conquista no mundo dos negócios. De acordo com a página do Facebook da OneCoin, sua amada fundadora foi entrevistada na prestigiosa edição de maio da revista. Só que tudo isso era completamente falso. A suposta capa era na verdade um anúncio que a OneCoin pagou para fazer, e na verdade só apareceu na capa interna da edição da revista Forbes da Bulgária. Muita malandragem, certo? A história foi compartilhada nas mídias sociais da OneCoin de maneira muito conveniente e sem essas pequenas ressalvas, apenas para induzir as pessoas a pensar que Ruja era um nome considerado de peso no mundo dos negócios, mais do que realmente era. A OneCoin já estava se tornando conhecida por seu marketing implacável e exagerado e convenceu seus seguidores de que qualquer negatividade vinha dos haters e daqueles que tinham inveja das proezas comerciais de Ruja. Não sei vocês, mas essa mentalidade de nós contra eles e esse símbolo de mão que os membros da OneCoin foram encorajados a usar para se cumprimentar me faz pensar uma coisa. Alguém disse seita? Derrubando a blockchain. Agora, além da estrutura de esquema de pirâmide da empresa OneCoin, havia um problema ainda maior e evidente que acabaria por significar um completo desastre para os investidores: a própria moeda. Criptomoedas, como o Bitcoin, funcionam por causa de um sistema de software altamente sofisticado chamado blockchain, que opera como um registro compartilhado de cada transação feita com uma criptomoeda específica. Isso permite que todas as informações digitais sobre as transações de uma criptomoeda sejam registradas e distribuídas sem falsificação. O fato de a tecnologia blockchain não permitir que informações sejam editadas é o grande motivo para o interesse generalizado das pessoas em criptomoedas, porque não há bancos corruptos ou autoridades
autoridades superiores que possam alterar ou hackear o sistema. Vendo que as criptomoedas precisam de blockchains para operar de forma legítima, Ruja logo começou a receber muitas perguntas de seus adorados seguidores e críticos que tinham suas suspeitas sobre a tecnologia blockchain da OneCoin. Mas aqui está a reviravolta na história da OneCoin e que mudaria tudo. Peguem suas pipocas e prestem bastante atenção, porque as coisas estão prestes a desmoronar por completo. Sem que os seguidores de Ruja soubessem, havia um pequeno, porém extremamente significativo fato. A OneCoin não usava uma blockchain. A criptomoeda criada por Ruja era completamente falsa. Como ela atraiu pessoas comuns que não sabiam nada sobre criptomoedas, foi muito fácil para ela convencer a todos de que o blockchain da OneCoin era complicado demais até mesmo para os especialistas em criptomoedas entenderem. Mas a realidade era que a OneCoin estava usando um banco de dados regular para gerenciar sua criptomoeda, que poderia ser manipulada e editada em um estalar de dedos. Ruja poderia simplesmente pegar o número do nada, registrá-lo no banco de dados e alegar que uma venda foi feita ou que a OneCoin aumentou de valor. Ela poderia até, e realmente fez, criar mais OneCoins com um piscar de olhos, o que geralmente é proibido com criptos, já que pode mexer seriamente com seu valor. Mas, é claro, grande parte da sua rede de clientes estava bastante mal informada sobre esse assunto. Então, ao invés de suspeitar, eles ficaram simplesmente radiantes quando, em junho de 2016, Ruja prometeu a uma multidão no estádio de Wembley, em Londres, que ela estava magicamente dobrando suas moedas como agradecimento por seu apoio. Mal sabiam eles que não demoraria muito para que a alegria e a emoção se transformassem em desespero e muita raiva. A fuga da rainha. Ficou claro que Ruja tinha um número enorme de pessoas que tinham mordido a isca, presas em sua rede ansiosas por suas criptomoedas, e a rainha era capaz de fazê-los acreditar em praticamente qualquer coisa que ela quisesse com facilidade. Assim, em 1º de março de 2016, quando a OneCoin anunciou abruptamente que o funcionamento de sua agência digital de câmbio, conhecida como XCoinX, seria interrompido por 2 semanas para manutenção, poucos investidores acharam aquilo suspeito. Embora a XCoinX tenha reaberto 2 semanas depois, como prometido, não parecia haver nenhuma modificação perceptível, exceto por uma. A interface cancelou inúmeras transações pendentes de usuários. Uma ocorrência estranha, mas não totalmente inaceitável, e as coisas logo voltaram à normalidade. Mas a coisa foi uma amostra do que finalmente aconteceu em janeiro de 2017, quando a OneCoin deu um susto em todos e fechou a XCoinX novamente, sem nenhum tipo de aviso prévio. Desta vez, porém, a coisa foi permanente. A agência nunca reabriria, o que significa que os investidores não poderiam mais sacar as suas moedas. A empresa pediu aos investidores que esperassem, alegando que seriam capazes de sacar suas moedas assim que a empresa abrisse o capital na bolsa de valores alguns meses depois. Eles sugeriram que, enquanto isso, os membros pudessem trocar suas moedas por certificados que os habilitassem a essas transações assim que estivessem disponíveis. Trocar tokens por tokens por tokens. É isso aí. Vai dar certo, né? No entanto, apesar da lealdade da seita dentro da rede de membros, conforme as semanas se transformavam em meses, os sinais de que a OneCoin não era uma cripto legítima rapidamente se tornaram esmagadores. Os países começaram a emitir proibições, multas e até mandados de prisão para funcionários da OneCoin. Pode ter sido devagar, mas muitos dentro da rede One Life estavam finalmente começando a perceber que haviam sido enganados e que seu dinheiro investido havia evaporado. Em outubro de 2017, estava programado para que a doutora Ruja fizesse um de seus magníficos discursos em mais uma convenção da OneCoin em Lisboa, em Portugal. Mas à medida que a hora de sua aparição no palco se aproximava, não havia sinal da adorada líder da OneCoin. Ruja era conhecida por cancelar as reuniões no local se os participantes atrasassem apenas 1 minuto, então parecia impossível que ela não aparecesse em seu próprio evento. A preocupação entre seus seguidores estava crescendo e conforme a data do evento se aproximava, surgiu a declaração de que Ruja havia desaparecido. Apenas 1 ano antes, ela estava vivendo uma vida de luxo, discursando para uma multidão de 90 mil pessoas no estádio de Wembley, em Londres. Agora, ela tinha sumido. O mais louco de tudo, em 12 de outubro, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos emitiu um mandado de prisão para a doutora Ruja Ignatova. As promessas da cripto-rainha sobre a OneCoin foram um grande golpe, e ela fugiu com, o que é muito provável, um montão de dinheiro acumulado nos anos anteriores. Mas as autoridades estavam em seu encalço. Apesar de ela ainda estar na lista de pessoas desaparecidas, ela foi acusada à revelia de realizar 5 crimes condenáveis: conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro,
conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e cometer fraude de valores mobiliários. Provavelmente não é mero acaso que o desaparecimento de Ruja tenha coincidido com o seu novo status de procurada. Alguns teorizam que ela percebeu que estava prestes a se tornar uma mulher procurada e então saiu rapidamente da vida pública. Os últimos movimentos confirmados de Ruja mostram registros de seu embarque em um voo da Ryanair de Sófia, na Bulgária, com destino a Atenas, na Grécia, em 25 de outubro de 2017, mais de 2 semanas depois de ela não ter comparecido à convenção da OneCoin em Lisboa. A outrora admirada cripto-rainha, Ruja acabou se tornando a grande rainha golpista, com um talento especial para desaparecer no ar. Sem abandonar a grana. Não está clara a quantidade exata de dinheiro que o total de assinantes investiu no golpe OneCoin, mas várias fontes afirmam que pode estar entre 4 e 15 bilhões de dólares. Os membros restantes da OneCoin não estavam prontos para deixar o sonho morrer, apesar do desaparecimento de Ruja. Alguns atribuíram seu desaparecimento a um sequestro ou ao trabalho de haters maliciosos da operação OneCoin. Assim, com um número notável de seguidores da grande seita ainda se recusando a sair do buraco, a OneCoin conseguiu permanecer em operação. Visto que era a persona de Ruja que estava por trás do sucesso da OneCoin, parecia natural manter as coisas em família e era hora de dar boas-vindas a um novo criptopríncipe, o próprio irmão de Ruja. Konstantin Ignatova trabalhou nos bastidores da OneCoin desde o início e, como Ruja, estava muito preocupado com sua imagem. O brilho e o glamour do legado da OneCoin de sua irmã chegaram ao seu controle, e em 2019, Konstantin anunciou o evento mais bizarro da OneCoin até agora: o concurso de beleza Miss One Life, que contaria com 30 concorrentes de 30 países a se reunirem em homenagem à líder desaparecida da OneCoin. O concurso em si é o que já poderia ser descrito como um concurso de beleza mais sonso e tosco que você pode imaginar, com o prêmio vencedor consistindo em um voucher de $20 mil para procedimentos de cirurgia plástica, ou a mesma quantia em OneCoin. Que coisa linda! Não há dúvida de que a ideia de uma empresa de criptomoedas organizar um concurso de beleza é muito peculiar, mas alguns acreditam que o evento Miss One Life foi um disfarce elaborado para uma reunião entre os principais estelionatários da OneCoin, incluindo a desaparecida Ruja disfarçada. Ironicamente, há quem acredite, incluindo o FBI, que Ruja passou por mais cirurgias plásticas desde seu desaparecimento para deixá-la irreconhecível, tornando o grande prêmio do concurso ainda mais oportuno. Enquanto seguia com seus planos para restabelecer a OneCoin, Konstantin organizou um evento promocional em Las Vegas. Mas em 6 de março de 2019, 18 meses depois de assumir o comando da OneCoin, Konstantin foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles, no caminho de volta para a Bulgária. Ele foi acusado de suposta fraude eletrônica por seu papel como líder do esquema de pirâmide OneCoin. Tudo isso aconteceu algumas semanas antes do concurso Miss One Life, lançando sobre esse evento uma aura ainda mais bizarra, visto que os 2 líderes anteriores agora foram oficialmente acusados pelo FBI. Em troca de um acordo judicial, Konstantin concordou em testemunhar contra sua irmã desaparecida e admitiu que a OneCoin realmente não passou de um grande golpe. Ele confirmou que a Dra. Ruja encantou as massas e simplesmente fugiu quando as coisas ficaram complicadas. Mas onde será que Ruja, a mestre golpista, acabou indo parar? A cripto-rainha desaparecida. Enquanto a lei conseguiu pôr as mãos em Konstantin, Ruja continua desaparecida até hoje e as teorias sobre o seu paradeiro continuam a surgir rapidamente. Alguns membros fiéis da OneCoin acreditam que a brilhante Ruja foi forçada a se esconder por governos e bancos, que temem a revolução financeira que ela estava tentando iniciar. Alguns questionam se ela ainda está viva, enquanto os céticos assumem que ela está em algum lugar aproveitando toda a sua bolada roubada. De qualquer forma, a caça aos 15 bilhões de dólares definitivamente continua. Outrora glamurosa cripto-rainha, a Dra. Ruja Ignatova tornou-se a mulher mais procurada do mundo. Ela se tornou a 11ª mulher a aparecer na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, e as informações que levam à sua prisão podem render aos informantes até 100 mil dólares. Embora a questão de onde Ruja está ainda permaneça sem resposta, existem muitas teorias sobre onde ela está escondida. Já ouvimos a teoria de que ela pode ter alterado cirurgicamente o seu rosto para manter o anonimato, mas quando se trata de onde ela poderia estar se escondendo, o mundo é sua grande ostra revestida de criptomoeda. Ruja tem conexões em todo o mundo, desde seu país natal, a Bulgária, até a Alemanha e até em Dubai, onde há rumores de que ela já recebeu 50 milhões de dólares em Bitcoin de um membro de uma família real dos Emirados.
Mas, em vez de um único local, alguns acreditam que Ruja agora está vivendo sua vida em alto mar. Jornalistas e investigadores sugeriram que Ruja pode estar vivendo seus dias em um iate de luxo, a maior parte do tempo em águas internacionais onde nenhuma força policial tem poder para prendê-la. Mas essa é apenas uma teoria, com quase nada para ajudar a apoiá-la. Então, a rainha das criptomoedas será encontrada? Bem, enquanto os amigos super ricos de Ruja podem estar ajudando a escondê-la, provavelmente há muitas outras pessoas ao seu redor que poderiam desempenhar o papel de delator. Os 100 mil dólares de recompensa para obter informações claramente não são direcionados aos ricaços, mas podem ser o suficiente para fazer cair em tentação um cozinheiro ou tripulante de iate e finalmente estragar seu disfarce. Até então, no entanto, a localização da rainha do golpe mais procurada do mundo permanece um verdadeiro mistério. Então, se você estiver em alto mar ou em uma festa em uma mansão de luxo e uma mulher se aproximar de você pedindo para investir em sua nova criptomoeda que vai mudar o mundo, você tem uma escolha. Você pode dizer sim e correr o risco de perder tudo, ou pode entregá-la e embolsar 100 mil verdinhas. Vou deixar essa escolha para você. Quanto tempo você acha que vai demorar até Ruja ser pega? E onde você acha que ela pode estar se escondendo? Deixe suas teorias abaixo e com certeza eu vou dar um like para as melhores. Obrigado por assistir!